Olá, querido irmão, querida irmã. Que Jesus abençoe sua caminhada e que a paz dos céus visite agora o teu lar. Hoje, quero te convidar a refletir sobre uma pergunta que talvez você nunca tenha feito, mas cuja resposta pode transformar seu modo de ver a vida. Você já parou para pensar por que, entre tantas almas no universo, justamente esse espírito foi enviado a você na forma de um filho? Isso não é acaso, é escolha. E há um motivo profundamente espiritual por trás dessa ligação. Nem todos os filhos nascem apenas do ventre. Muitos chegam primeiro no plano do espírito, em compromissos antigos, repletos de aprendizados e reconciliações. A maternidade e a paternidade, na visão espírita, não são simples acidentes da biologia, mas pontes sagradas traçadas por Deus para o progresso das almas. O filho que você acolheu, ou até mesmo aquele que partiu cedo demais, carrega consigo uma missão. E você também. Estão entrelaçados por razões maiores do que os olhos veem. Chico Xavier nos ensina que antes de reencarnar, muitos espíritos escolhem seus pais com base no que precisam viver para crescer. Alguns vêm para te ensinar o amor incondicional, outros para resgatar débitos do passado. Há ainda aqueles que são teus velhos amigos da eternidade, reencontrando-te agora, sob novo nome, novo rosto, mas com o mesmo afeto de outras vidas. Cada filho é uma mensagem viva que o plano espiritual te confiou. Por isso, neste vídeo, você vai entender por que seu filho não caiu no seu colo por sorte ou por acaso, mas sim porque ele viu em você o coração exato para sua jornada na Terra. A verdade é que ele te escolheu, e essa escolha guarda segredos belíssimos que hoje nós vamos desvendar com base nas palavras doces e iluminadas de Chico Xavier. Se este tema já tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários: eu fui escolhido. Vamos ver quantas almas também sentem esse chamado espiritual. E se prepare, porque a revelação que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você vê o amor entre pais e filhos. Há um silêncio que só os pais compreendem. Um silêncio que se instala no instante em que os olhos se cruzam com os da criança que chega. Não é apenas nascimento, é reencontro. E no fundo da alma, alguma coisa sussurra: eu já te conheço. Mesmo que você não entenda racionalmente, mesmo que não se lembre, o espírito que hoje te chama de pai ou de mãe já cruzou teu caminho antes. A vida não junta ninguém por engano. Tudo é parte de um plano traçado com mãos invisíveis, mas profundamente amorosas. Chico Xavier dizia que antes de reencarnar, o espírito do filho observa o futuro lar. Ele sente as vibrações daquela família. Ele vê os corações. E, diante disso, ele aceita o desafio da vida que virá. Ou, às vezes, suplica por aquela oportunidade. Muitos filhos escolhem pais com quem têm laços de luz. Outros, no entanto, reencontram aqueles com quem têm contas do passado. E é nesse segundo caso que o amor precisa ser reaprendido. Às vezes, dentro de casa, vivem inimigos antigos, tentando enfim se perdoar. Mas não pense que isso é castigo. Pelo contrário, a justiça divina nunca age para punir, mas para ensinar. E qual lugar melhor para aprender o amor do que o colo de uma mãe, o cuidado de um pai? Deus junta os corações certos, mesmo que, à primeira vista, eles não se reconheçam. Quantas vezes um filho difícil é, na verdade, um espírito sofrido, pedindo socorro através do comportamento? Quantas vezes o desafio da maternidade ou paternidade é a chance exata que a alma precisava para evoluir, resgatar, curar? E você, mesmo sem saber, aceitou essa missão. Não foi por acaso que essa alma pousou em teu lar. Ela sentiu tua força, ela reconheceu teu coração. Talvez em preces profundas ela tenha suplicado: deixa eu voltar como filho daquela mulher, daquele homem. O plano espiritual prepara tudo com cuidado. Às vezes, um filho chega em um momento de crise para ensinar resiliência. Outras vezes parte cedo para ensinar desapego e fé. Mas em todos os casos, ele traz consigo um propósito.
Chico dizia que toda criança nasce com uma carta invisível presa ao espírito, onde está escrito: estou aqui para te ajudar a crescer. Mesmo que essa ajuda venha em forma de desafios, ausências, alegrias ou lágrimas, ela sempre cumpre sua missão. Há filhos que chegam como luzes, outros como tempestades, mas todos, sem exceção, são mensageiros. Uns vêm para te ensinar o amor sem apego, outros para curar o orgulho, e há aqueles que vêm só para te olhar nos olhos por alguns anos e partir. Quando um filho parte cedo demais, muitos pais se perguntam por quê? Mas Chico nos lembrava que muitas vezes a missão daquele espírito era curta, como um cometa que rasga o céu e vai embora, mas muda o olhar de quem viu sua luz. Você pode não se lembrar, mas talvez tenha pedido a Deus em outra vida que te concedesse a chance de ajudar aquele espírito. E Deus, em sua infinita misericórdia, te atendeu. Agora Ele está contigo, e a missão começou. Mas as missões espirituais não se cumprem com perfeição. Elas se cumprem com amor. Não há pai ou mãe que não erre, não há filho que não falhe. Mas há aprendizado, há evolução, há reconciliação, que nasce nos gestos pequenos do dia a dia. Se seu filho é calmo, grato e amoroso, talvez ele já tenha caminhado muito espiritualmente. Mas se é difícil, rebelde ou frio, não o condene. Ele pode estar trazendo séculos de dores para curar, e você é o solo onde essa cura começa. Não se culpe por não saber tudo. Não se culpe por perder a paciência, por se sentir cansado, por não conseguir compreender o que fazer. Até Jesus, em sua grandeza, também se recolhia para orar e recarregar-se de luz. Chico Xavier acolhia mães desesperadas com filhos problemáticos e dizia com serenidade: não desista, esse espírito confia em você. Ele te escolheu porque sabia que, com todos os seus limites, você seria seu porto de recomeço. Quantas vezes achamos que fracassamos como pais, quando na verdade estamos cumprindo exatamente o que nos foi confiado? Ser mãe ou pai não é garantir sucesso, é garantir amor, mesmo quando tudo parece falhar. Há um momento, no plano espiritual, em que o espírito da criança, antes de nascer, é amparado pelos mentores e recebe orientações sobre a vida que terá. E muitas vezes ele vê a tua imagem e chora, porque reconhece ali um elo de amor profundo. E mesmo quando a encarnação é difícil, mesmo quando há conflitos, o plano maior nunca abandona. Há sempre espíritos amigos, protetores, intuindo, cuidando, amparando cada passo da relação entre pais e filhos. E mesmo que você não se sinta preparado, mesmo que ache que falha mais do que acerta, lembre-se: Deus não entrega uma alma a outra por engano. Se essa criança está em teus braços, é porque o Alto confiou em ti. Há sabedorias que nascem da convivência, um olhar, um gesto, um silêncio. Tudo o que vocês vivem juntos está gravado na alma de ambos. E esses registros ecoarão além da vida, transformando-se em memória espiritual. O espírito do filho também tem suas escolhas. Ele pode se rebelar, pode sofrer, pode se perder momentaneamente. Mas o que nunca se apaga é o vínculo profundo com quem o acolheu na terra. O coração que gerou é também o coração que guia. Chico dizia que muitas vezes a dor é o que nos aproxima de Deus. E não há dor mais profunda do que ver um filho em sofrimento. Mas também não há oportunidade mais grandiosa de provar o amor que supera as formas. Há filhos que chegam pelo ventre e outros pelo afeto. Há mães de sangue e mães de alma. Há pais que não geraram, mas acolheram. E para o plano espiritual, todos eles são igualmente grandiosos em sua missão. Se você é pai ou mãe adotivo, não duvide, essa alma também te escolheu. Em outros tempos, talvez já tenham sido irmãos, companheiros ou pais e filhos. E agora, reencontram-se no papel que a vida atual pede para representarem. Os laços de espírito são mais fortes do que os laços de carne. A carne passa, se transforma, se dissolve. Mas o espírito permanece. O amor verdadeiro permanece. E ele se reconhece vida após vida, tempo após tempo. Quantas vezes você olha para o seu filho
e sente que ele não é daqui, que há algo de antigo no olhar, algo que parece carregar um segredo, não estranhe. Ele não é novo. Ele é eterno, como você também é. Eterno, porém com memórias adormecidas. E é nesse esquecimento temporário que a sabedoria divina age, porque se lembrássemos de tudo, talvez não tivéssemos coragem de recomeçar. O amor, então, precisa ser reaprendido passo a passo. Chico dizia que a vida é uma escola, e os filhos, muitas vezes, são os professores mais exigentes. Eles nos ensinam paciência, perdão, resiliência, renúncia e, acima de tudo, ensinam o amor mais puro, aquele que não espera retorno. Há mães que choram em silêncio, sentindo-se sozinhas em sua missão. E há pais que escondem a dor atrás do trabalho, sem saber como lidar com o que sentem. Mas nenhuma lágrima derramada por um filho é ignorada pelo céu. O mundo espiritual recolhe essas lágrimas, transforma-as em sementes de luz. E um dia, quando menos se espera, esse mesmo filho devolve amor. Talvez não com palavras, mas com gestos que falam diretamente à alma. Mesmo os filhos que se afastam fisicamente permanecem ligados energeticamente. O laço nunca se rompe. O que muda é a forma de se expressar. E com prece, paciência e fé, os caminhos podem se reencontrar. Às vezes, os filhos crescem e vão embora. Mas dentro de você, permanece aquele bebê que um dia segurou teu dedo pela primeira vez. Isso não é apego. Isso é memória espiritual de um pacto silencioso de amor. Há espíritos que vêm à Terra só para receber um pouco de amor antes de partirem novamente. E há pais que aceitam essa missão sem saber, apenas sentindo que precisavam passar por aquilo, mesmo que doa. Ninguém ama impunemente. Amar é aceitar sofrer, crescer, transformar-se. E com os filhos, o amor se manifesta em sua forma mais crua e verdadeira, sem garantias, sem controle, sem retorno imediato. Mas esse amor também é o mais recompensador, porque ele nos aproxima do divino, ele nos obriga a sair de nós mesmos, a doar, a entender, a esperar. É o amor que mais se parece com o de Deus. Há filhos que salvam seus pais de si mesmos, que trazem equilíbrio onde havia caos, que revelam a beleza da vida a quem havia perdido a esperança. E fazem isso apenas existindo, apenas sendo quem são. Se você tem um filho que exige mais de você, saiba, isso não é punição. É um convite do alto para que você descubra forças que ainda não conhecia. Virtudes adormecidas que só despertam quando são realmente necessárias. E se você perdeu um filho para a morte, lembre-se, a morte não é o fim, é apenas um intervalo. Chico dizia que os filhos que partem cedo voltam em sonhos, em sinais, em sentimentos, e continuam te amando do lado de lá. E nesses reencontros silenciosos durante o sono, quando a alma se desprende do corpo, muitos pais veem seus filhos sorrindo novamente. Abraçam-se, falam sem palavras e acordam com lágrimas nos olhos, sem saber por quê. É o espírito recordando. É a alma reconhecendo a presença que, embora invisível, permanece viva, porque os filhos que partem não nos deixam. Apenas seguem por uma estrada que ainda não conseguimos ver. Mas há um tempo para todos se reencontrarem. E quando esse momento chega, não há dor, só paz. Porque o amor vivido, mesmo com lágrimas, construiu pontes que atravessam a eternidade. Chico dizia que o berço e o túmulo são apenas portas diferentes, mas o espírito caminha além delas. O filho que chega e o filho que parte fazem parte da mesma jornada, a de crescer em amor. Se você sente saudade, não reprima. Fale com seu filho em pensamento. Mande amor. Ore, porque mesmo sem palavras, ele sentirá. No plano espiritual, os sentimentos são como vozes claras, e quando a saudade doer, lembre-se, essa dor é prova de que você amou. E amar, mesmo com sofrimento, é sempre uma bênção, porque nos aproxima de Deus, que é o próprio amor. Os filhos são nossos mestres disfarçados. Às vezes nos colocam à prova, noutras nos afagam o espírito, mas em todas as situações nos moldam. Como a água que esculpe a pedra, aos poucos,
sem pressa. Se seu filho tem limitações físicas ou mentais, não o veja com pena. Veja com reverência. Ele aceitou esse desafio antes de nascer, para acelerar sua própria evolução, e muitas vezes, para ajudar a tua. Espíritos assim são missionários, e pais que os acolhem também são. A missão é silenciosa, mas grandiosa. É lição de amor, renúncia e entrega. E os frutos dessa entrega vão além desta vida. Não se compare a outros pais. Cada alma tem sua estrada, e cada lar, seu plano. A missão que é tua talvez não fosse possível para mais ninguém. Você foi escolhido, e essa escolha carrega propósito. Chico dizia que as maiores vitórias da alma não são vistas pelos olhos do mundo. São conquistas internas, paciência, tolerância, perdão, resiliência. E os filhos nos treinam dia após dia nesse campo sagrado da alma. Muitos pais vivem angustiados tentando proteger os filhos de todas as dores. Mas há dores que educam, há quedas que ensinam. O amor não é impedir de sofrer, é estar presente mesmo quando não se pode evitar. Quando seu filho errar, não o abandone, não o julgue. Lembre-se de quantas vezes você mesmo tropeçou e quantas vezes foi o amor que te levantou. Seja esse amor para ele. Se ele se distanciar, siga amando de longe. Ore, espere. A prece é como uma ponte de luz que, mesmo quando não visível, sustenta a ligação entre os corações. Não se desespere se seu filho não segue a religião que você ama. Cada alma tem seu tempo, sua forma de buscar o sagrado. Mais do que palavras, é o exemplo de paz que o atrairá para a luz. Há pais que falam muito de fé, mas vivem cheios de medo e desespero. O filho percebe. Por isso, mais do que doutrinar, viva com serenidade. Isso ensina mais do que 1000 conselhos. A presença espiritual dos filhos é real. Chico recebia inúmeras mensagens de jovens que haviam partido dizendo: "Minha mãe não me ouve mais, mas eu estou ao lado dela, todos os dias." Eles sentem nossas vibrações, e quando vibramos amor, esperança, perdão, eles se aproximam, sentem alívio e seguem mais leve sua jornada espiritual, sabendo que deixaram amor na terra. O que mais pesa para um espírito desencarnado é sentir que deixou sofrimento. Por isso, o maior presente que você pode dar ao filho que partiu é seguir vivendo com dignidade e fé. Porque a vida continua e o reencontro virá, mas ele não será um prêmio pela dor. Será a celebração do amor que resistiu ao tempo, à saudade, às provações. E isso nenhuma distância apaga. E quando esse reencontro chegar, será como o abraço de almas antigas que nunca se perderam. Não haverá culpa, nem cobrança, nem dor. Haverá apenas amor. Aquele mesmo amor que os uniu desde o primeiro olhar nesta vida. Enquanto isso, viva cada dia com teu filho como se fosse uma página sagrada. Porque é. Cada gesto de carinho, cada ensinamento, cada perdão silencioso que você concede, tudo isso é anotado no livro eterno da alma. O espírito que hoje é teu filho pode já ter sido teu pai, tua mãe, teu irmão, tua esposa. As posições mudam, mas o afeto permanece. As encarnações apenas dão novas formas à mesma essência que já os une há milênios. Chico nos ensinava que o amor é a força mais poderosa do universo. E se há algo que pode curar as feridas mais antigas entre dois espíritos, é o amor entre pai e filho, mãe e filha, seja como for que se apresentem. Há filhos que vêm para ensinar perdão, outros para exigir limites, alguns para revelar o dom do cuidado, outros para ensinar a arte do desapego. Cada um é uma aula viva, personalizada para a tua evolução espiritual. Não desperdice essa oportunidade com mágoas pequenas. Não endureça o coração por causa de erros passageiros. Perdoe. Recomece. Ame mais do que disciplina. Discipline com mais amor do que raiva. Se você já perdeu a paciência, peça perdão. Se seu filho já errou com você, perdoe antes mesmo que ele peça, porque as almas se curam nos silêncios generosos e não nas cobranças duras. Há pais que partem sem dizer aos filhos o quanto os amavam.
E há filhos que crescem tentando adivinhar esse amor nunca dito. Não seja esse pai, não seja essa mãe. Diga, abrace, demonstre. Chico dizia que o bem que fazemos em silêncio é o que mais brilha no mundo espiritual. Então, mesmo que ninguém veja suas renúncias diárias, Deus vê. Os mentores veem, e teu filho sentirá um dia o peso desse amor. E mesmo que ele não compreenda agora, haverá um tempo em que entenderá. Porque o amor verdadeiro sempre se revela. E os gestos que hoje parecem ignorados serão, no futuro, lembranças preciosas. Há filhos que, ao crescerem, se afastam. Buscam outros caminhos, negam ensinamentos, rejeitam conselhos. Não se desespere. Toda semente plantada com amor, mais cedo ou mais tarde, germina. Não use a culpa como guia. A culpa paralisa. O arrependimento, sim, pode transformar. Se há algo que você faria diferente, use isso como impulso para fazer melhor daqui para frente. O passado não se muda, mas o agora constrói o amanhã. Mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando a convivência parece impossível, há um lugar de encontro que nunca se fecha: a oração. Quando você ora pelo seu filho, você o alcança em algum nível do espírito. E se ele também ora por você, essa ponte se ilumina dos dois lados. Mesmo sem palavras, mesmo sem contato físico, porque o coração fala e o plano espiritual escuta. Não tenha medo de errar, tenha medo de endurecer. Erros todos cometem. Mas é o coração aberto que cura, que reconstrói, que aprende. E é isso que torna um pai ou uma mãe verdadeiramente grande. Os filhos não querem pais perfeitos, eles querem presença, eles querem verdade, querem sentir que, mesmo diante das tempestades, há um porto seguro onde podem repousar sua alma. Seja esse porto. E se não conseguiu ser até agora, comece hoje. Nunca é tarde. O amor é sempre novo quando é sincero, e todo reencontro começa com um passo de humildade. Chico dizia que uma vida inteira pode ser redimida por um gesto de amor verdadeiro. Um abraço, uma lágrima de reconciliação, uma palavra que brota da alma. Tudo isso tem poder que ultrapassa o tempo. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa ter disposição para amar. O resto Deus completa, porque Ele conhece tua intenção, tua entrega, tuas lutas silenciosas que ninguém vê. Se você chegou até aqui, leve consigo esta certeza: seu filho não é um acaso, é uma missão divina. Seu coração se encha de paz e sua alma se lembre: vocês são espíritos antigos unidos por amor eterno. Não importa como foi o início, nem os erros cometidos. O que importa é o agora. Há tempo de se perdoar, tempo de recomeçar. Cada gesto de amor seu é luz que o mundo espiritual recolhe e abençoa. Deus te confiou um espírito, isso é sagrado. E se o caminho está difícil, olhe para o céu, ore com sinceridade e lembre-se, não está sozinho. A espiritualidade caminha contigo e tua missão não será em vão. Se essa mensagem tocou teu coração, se fez sentido, se te lembrou de algo profundo, então escreva nos comentários: gratidão pela escolha. E compartilhe esta luz com outros corações que também precisam recordar quem são. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e envie para quem carrega nos braços, ou na saudade, um filho da alma. Que Chico Xavier nos inspire a viver com mais compaixão, fé e coragem. Que a paz esteja contigo.